Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, vamos dar início a mais uma EBD videoaula. Esta lição, que é a lição de número 1, 4 de abril de 2021, e deu dons aos homens. Nosso textuário, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens, que está em Efésios capítulo 4, versículo 8. A verdade prática vai dizer assim: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. A leitura diária, como é costumeiro pelos irmãos, né? Fazer a leitura diária e dando sequência à nossa lição, a leitura bíblica em classe. Romanos capítulo 12 diz assim, versículo 3: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Versículo 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Versículo 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. E aí, a leitura bíblica em classe, ela prossegue. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e 7, diz assim: se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar, e que o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. 1 Coríntios, capítulo 12, diz assim, versículo 4: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Os objetivos gerais da lição é afirmar a atualidade dos dons na vida da igreja. Nos dias de hoje, nós estamos necessitados, carentes dos dons pela misericórdia do Senhor para desempenhar a pregação do Evangelho. Os objetivos específicos abaixo, refere-se ao que o professor deve atingir em cada sala de aula. A cada aula, os objetivos, os tópicos, referente a cada tema aí. Declarar que os dons espirituais são atuais e bíblicos. Analisar os dons de serviços espirituais e ministeriais. Informar que a igreja de Corinto era problemática na administração dos dons. Vamos para a nossa lição? Os irmãos que têm a lição em casa aí, pode acompanhar na sua Bíblia, tá? O comentário da lição, a introdução, vai dizer: a Bíblia de Estudo Pentecostal define dons como manifestação sobrenatural concedida da parte do Espírito Santo e que operam através dos crentes para o seu bem comum, Nesse trimestre, analisaremos os dons de Deus dispensados à igreja para que, com a graça e o poder, ela proclame o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura, além de auxiliar o corpo de Cristo no exercício da grande comissão. Os dons divinos
subsidiam os santos para que cheguem à unidade da fé. Efésios capítulo 4, versículo 12 e 13. Amém? O primeiro tópico vai dizer os dons na Bíblia. No Antigo Testamento, mostra que há várias palavras hebraicas, né, com significado que significa, né, dom. E a origem dessas palavras em hebraico, ela tem a mesma conotação, o mesmo significado, que é dádiva, doar, presente, uma dádiva, uma doação, certo? E se é uma doação, se é uma dádiva, se foi algo dado por alguém, então não é meu. Alguém me deu para que eu pudesse utilizar, certo? E quando você se apropria desse presente, nós temos que cuidar desse presente. Veja bem, se alguém te dá um presente, você recebe um presente e despreza esse presente, imagina como fica quem deu esse presente para você. Fica triste. Se você recebe esse presente e faz bom uso dele, e o melhor ainda, faz um bom uso para beneficiar outras pessoas, a igreja nesse caso, olha que maravilha, não é verdade? Então vamos lá, vamos para a nossa lição. Os dons, nesse trimestre vamos analisar os dons ministeriais espirituais para a igreja, ok? A origem dessa palavra está na raiz hebraica Natan, que significa dar. Por isso podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas, né, peculiares com reis, sacerdotes, profetas e outros. Todavia, os dons divinos não estão acessíveis ao povo de Deus da antiga aliança, como observamos no regime da nova aliança. Amém? Segundo subtópico, no Novo Testamento, o mesmo dicionário, Wycliffe, ele informa ainda que ao longo do Novo Testamento a palavra dom aparece com diferentes significados que se relacionam o verbo grego didomi, didome. Este verbo representa o sentido ativo da palavra dar. Em Filipenses 4 e 5, na nova aliança. Acompanhe comigo em sua Bíblia, Filipenses 4 e 15. Filipenses 4 e 15. Diz assim, acompanhe comigo em sua Bíblia. Aqueles que gostam de fazer anotações, né? Caneta, papel. E vamos lá. 4 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo. Vocês, filipenses, sabem muito bem que quando eu saí da província da Macedônia, nos primeiros tempos em que anunciei o Evangelho, a igreja de vocês foi a única que me ajudou. Vocês foram os únicos que participaram dos meus lucros e dos meus prejuízos. O apóstolo Paulo lhe diz, vocês, quando eu estava pregando o Evangelho, foram os únicos que participaram em ajudar. Aí está um dom de ajudar, repartir, compartilhar com o próximo. Amém? Isso é um dom de Deus, uma dádiva. Na nova aliança, os dons estão disponíveis para a igreja em nome de Jesus. Promova a libertação dos cativos e ministre a cura aos doentes, proclamação do Evangelho. No Novo Testamento, Jesus ensinou assim, proclamai o Evangelho e de pregar o Evangelho a toda a criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Pregar o Evangelho também é uma ordenança para quem crê em Jesus, tá? Quem crê em Jesus prega o Evangelho. E Deus o capacita lhe dando dons para ministrar a palavra de Deus. Proclamar o Evangelho é um dom de Deus. E Deus nos dá graça. Nada podemos fazer se não for a misericórdia do Senhor em nossa vida. Nada.
Não temos condições de fazer nada se o Espírito Santo de Deus não conceder a nós força, conhecimento, disposição para fazer a obra de Deus. O terceiro subtópico vai dizer assim: uma dádiva para a igreja, a fim de sermos mais didáticos e eficientes. Os dons ministeriais está a divisão acompanhada na classificação dos dons, conforme se encontra nas epístolas paulinas e romanos, e 1 Coríntios e Efésios, respectivamente. Insistimos, porém, que esta classificação é apenas um recurso didático, pois quando o apóstolo expõe esse assunto em suas cartas, ele não parece querer exaurir os dons em nenhuma lista. Ele não coloca, ele não vai limitar aos dons em nenhuma lista. Antes, preocupa-se em exortar os irmãos a buscar os melhores dons, para encorajar e confortar e edificar a igreja de Cristo, bem como glorificar a Deus e evangelizar o mundo. A síntese do tópico 1 vai dizer assim: nas páginas do Novo Testamento, os dons estão à disposição de todos os crentes com o propósito de edificar a igreja de Cristo. A orientação pedagógica, ele mostra, na primeira lista, ele mostra 1 Coríntios 12, 8 e 10. Acompanhe comigo. 1 Coríntios 12, 8 e 10 diz assim. Acompanhe comigo. A palavra do Senhor. 1 Coríntios 12, 8 ao 10. Diz assim: para uma pessoa o espírito da mensagem de sabedoria, e para outro mesmo espírito da mensagem de conhecimento. Para uma pessoa o mesmo espírito da fé, para dar o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres e a outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda a outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas e para a outra dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só mesmo Espírito que faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Isso é obra de Deus. Não adianta eu querer, também porque não tem necessidade, né, de ter todos os dons. O dom é para repartir na igreja. Às vezes as pessoas recebem um dom de Deus e não querem utilizar. Veja bem, se eu te dou um presente, você recebe o presente e não quer utilizá-lo, então esse presente ele não vai ter a sua utilidade, né? A pessoa recebe, imagina eu recebo um par de sapatos e eu não gosto, e eu falo, não, obrigado, legal, tal, e eu não utilizo ele. Ele vai ficar lá sem ser utilizado. Então foi um presente que não foi usado, ok? Na obra de Deus, Deus dá dom para a igreja, dons para a igreja. Muitos irmãos têm dons para cantar, tem uma voz linda, maravilhosa, só que a pessoa não canta na igreja. Ela canta em casa, canta na escola, no trabalho, mas na igreja não canta. Pode ser que um dia ela cantando, uma pessoa esteja lá e seja edificada pelo aquele louvor. Amém? Ou a pessoa tem um dom para tocar um instrumento ou outras coisas, né? E a pessoa não utiliza esse dom. Esse dom não está tendo a eficácia que poderia ter. Imagine só quem deu esse dom para aquele filho, para aquela filha. É algo para refletir, né? Fazer uma breve reflexão sobre isso. Os dons que Deus te deu, utiliza ele em prol da igreja, é para edificar, exortar a igreja. Amém? Vamos refletir nesse ponto aí. Segundo tópico, os dons de serviços espirituais e ministeriais. Dons relacionados ao serviço cristão. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando de que membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. A pessoa tem um dom de Deus e se acha autossuficiente.
acha que não precisa mais aprender, acha que não precisa mais estar participando dos cursos de ensino, não, já sabe tudo. Não. Autossuficiente sabe fazer tudo. A autossuficiência não cabe para aquele crente que é humilde. Amém? Quem é humilde sempre está querendo aprender e sempre está aprendendo mais a cada dia. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Vamos prosseguir? Assim como um membro do corpo humano depende de outros para exercer a função, na igreja necessita também de uns para com os outros no seu fortalecimento espiritual. Eu preciso dos meus braços, das minhas pernas, todos trabalhando em comum acordo. Amém? O regente, o professor, o pregador, o ministro de louvor, seja quem for, o músico, todos trabalhando em comum acordo para o bem da igreja, para anunciar e fazer a obra de Deus. Amém, queridos? Isso é um corpo com seus membros trabalhando tudo em harmonia. Eu não posso dizer que eu não preciso de um irmão para me auxiliar, para me ajudar. Se eu vou fazer um culto ao ar livre, eu preciso de um irmão para me auxiliar. Eu não posso ser autossuficiente e achar que eu vou fazer tudo sozinho. Cantar, pregar, ensinar, louvar e fazer tudo sozinho. Não. Eu preciso que a igreja esteja junto comigo. É assim que Jesus quer. A igreja unida em prol ao evangelho. A manutenção dessa comunhão dos santos, pois falamos de serviço. Subentende-se que quem serve está prestando um serviço para alguém. Observe os dons e serviços listados por Paulo em Romanos: ministério, ofício diaconal, exortação, encorajamento, repartir, presidir, exercer misericórdia. Note que esses dons estão relacionados com uma ação em prol ao outro. Esses dons é para... Eu tenho um dom, mas é em prol ao outro, aos meus irmãos. Amém? Segundo subtópico, conhecendo os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que é ignorante? É não ter conhecimento da causa. Não ser uma pessoa bruta ou estúpida, não. É não ter conhecimento de causa de algo. 1 Coríntios 12:1 vai dizer sobre isso, olha. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito dá. Saber a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo nos concede. Amém, queridos? Ter conhecimento dos dons. Saber de quem está dando os dons, se é de Deus mesmo. E como utilizá-los da melhor forma possível. Ele diz assim: a palavra da ciência, fé, cura, operação de maravilhas, profecia, línguas, interpretação de línguas e por aí vai. Amém? Prossigamos. A Bíblia traz ensinos corretos sobre o uso de dons. A distorção dessa esfera, ela acontece por algumas igrejas não ensinarem de forma correta o que a Bíblia diz. Há igrejas que ensinam de forma correta? Sim. Os estudos, a escola bíblica dominical ensina de forma correta como utilizar os dons dados por Deus. Acerca dos dons ministeriais, ministério significa serviço. Servir, ministério é ministrar, servir. A epístola de Paulo aos Efésios classifica os dons ministeriais assim. Primeiro, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Efésios 4:11. Acompanhe comigo em sua Bíblia. Efésios, capítulo 4, versículo 11, vai dizer assim: Efésios 4:11 vai dizer assim, olha, acompanhe comigo em sua Bíblia aí. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 4:11. E escolheu alguns para serem apóstolos, outros para ser profeta, outros para evangelizar, e ainda outros para
pastores e mestres na igreja. Amém? Efésios 4:11. O propósito de o Senhor conceder à igreja segundo a Bíblia são, em primeiro lugar, capacitar o povo de Deus para o serviço cristão. Deus dá o dom para o sujeito para quê? Capacita para quê? Para ajudar a igreja. Eu fico assim pensando, pessoas que são capacitadas no ensino, mas trabalham contra a igreja, contra o cristianismo, né? Tem um vasto conhecimento, mas é um conhecimento contra a sã doutrina, a palavra de Deus. Amém? Acompanhe também comigo, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. 1 de Pedro, capítulo 5, 2 e 3, diz assim. A palavra do Senhor, acompanhe comigo em sua Bíblia. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhe deu, e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas para o verdadeiro desejo de servir. Eita, que maravilha, hein? Deus te deu um dom para cuidar do rebanho de Deus, da igreja dele, para pregar, ministrar, exortar, aconselhar. Mas muitas pessoas fazem isso pensando em lucrar financeiramente. Olha só o que está dizendo. Faça por amor às almas. Pregar, use os dons que Deus te deu por amor à igreja, por amor à obra de Deus. Os dons não podem ser utilizados com finalidades lucrativas. A pessoa recebe um dom de pregar, de proclamar o evangelho e cobra por isso. Olha só o que está dizendo. O verdadeiro desejo de servir a igreja. Amém? Olha o versículo 3. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. Não tenta manipular a igreja de Deus. Seja um exemplo para a igreja. Amém? A síntese do tópico 2 vai dizer assim: nenhum membro do corpo de Cristo é autossuficiente. Dependemos de Cristo assim como dependemos um dos outros, para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificada pelos dons ministeriais. É necessário que eles sejam utilizados para o benefício de todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos prosseguir. Terceiro tópico. Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. 1 Coríntios 2, 12, 1 ao 11. Os dons são importantes em um argumento utilizado pelos cessacionistas. Lembra do cessacionista? Eles achavam que entendiam que os dons do Espírito Santo concedido à igreja, eles achavam que fora cessados junto com o colégio apostólico. Os dons são atuais e estão em eminência na igreja. Amém, queridos? Vamos lá? E é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros por terem alguns dons. Lamentavelmente, isso é verdade em muitos lugares. Entretanto, o apóstolo Paulo faz questão de tratar-se desse assunto com os crentes de Corinto, que estavam supervalorizando alguns dons, em detrimento de outros. Precisamos resgatar a noção de servir que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos, pois todos os dons vêm diretamente de Deus. Muitas vezes as pessoas se acham umas melhores que as outras por terem dons e outros não terem dom, né? Eu tenho um dom, o meu irmão não tem esse dom, eu me acho melhor que eu entendo que eu sou melhor que ele. Não, sou privilegiado, não. Eu tenho o dom, eu tenho que ser mais humilde ainda, ser mais necessitado da graça de Deus ainda, porque esse dom ele tem que ser bem cuidado.
A diversidade de dons. O que mais nos chama a atenção na lista de dons apresentada por Paulo em Coríntios 12 não são os novos dons, mas a diversidade deles. Isto denota a unidade da Igreja de Cristo, mas simultaneamente a sua multiplicidade. O comentário bíblico ele vai mostrar no Novo Testamento sobre tudo isso daí. E em 1 Coríntios, como em Romanos, também em Efésios, veremos outros dons a serem relacionados para ministrar na igreja, servir a igreja. A autossuficiência e humildade, os dons espirituais são concedidos aos crentes pela graça de Deus. Eu não posso ser autossuficiente porque é Deus que me está dando para mim condição de desenvolver esse dom. Esse dom ele é proveniente de Deus, é da origem do Espírito Santo, concedido aos crentes pela graça de Deus e não por mérito pessoal. Eu não sou merecedor da graça, eu não sou merecedor dos dons, eu sou necessitado, carente dos dons, da graça de Deus em minha vida. Romanos 12 e 6 e 1 Pedro 4 e 10 vai dizer assim. 1 de Pedro 4 e 10 vai dizer assim, acompanha comigo em sua Bíblia. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, e cada um use o seu próprio dom para o bem um do outro. Que coisa maravilhosa. Sempre usar para o bem um do outro. Eu recebi um dom de profecia, agora vou matar meu irmão na profecia. Isso não cabe na igreja, isso não cabe no cristianismo. Isso é invenção humana. Ou vou profetizar algo e ser um profeta mentiroso, né? Profetizar algo e ser um profeta mentiroso, eu vou estar envergonhando meus irmãos na igreja. Amém, meus irmãos? A síntese do tópico 3 vai dizer assim, não existe um dom mais importante que o outro. Todos vêm diretamente de Deus e são úteis para a edificação do corpo de Cristo. Vamos prosseguir? Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Acompanhe comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 25. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 25, vai dizer assim. Era também instruído no caminho do Senhor, falava com grande entusiasmo, e o seu ensinamento a respeito de Jesus era correto, porém conhecia somente o batismo de João. Ele começou a falar com coragem na sinagoga. Priscila e seu marido Áquila ouviram falar, então o levaram para a casa deles e lhe explicaram melhor o caminho de Deus. Isso aqui era Apolo. Priscila e Áquila instruiu Apolo como ele devia falar a respeito do evangelho de Cristo, sobre Cristo. Amém? Olha só aí. Dons de aconselhamento, ensinamento para um grande pregador. Vários pregadores, eles têm de ter humildade de estar sempre aprendendo. Quando você está sempre aprendendo, você está sempre ouvindo o erro, você acaba diminuindo as oportunidades que podem acontecer de você errar. E você vai ter mais concentração para ministrar a palavra de Deus e mais conhecimento. Quando se ouve mais, se aprende mais também. A conclusão de nossa lição dessa semana vai dizer assim, o estudo dos dons de Deus aos homens é amplo e nos apresenta recursos pelos quais podemos servir ao Senhor e à sua igreja. Esses dons são para os nossos dias, pois não há na Bíblia nenhum versículo que diga que os dons espirituais deixaram de existir com a morte do último apóstolo. Portanto, busquemos os dons do Espírito Santo, pois estão em nossa disposição. Eles são um exemplo da multiforme graça de Deus em dispensar instrumentos espirituais para a igreja na história. Fazendo uma breve reflexão aqui a respeito dos dons aos homens, a respeito, e deu dons aos homens, tá? Aqui é o próprio Deus.
na pessoa do Espírito Santo, concedendo dons para a igreja. Amém? De acordo com a lição, no Antigo Testamento, os dons divinos eram concedidos a quem? A reis, sacerdotes e profetas. No Novo Testamento, os dons espirituais estão disponíveis a todos. Sim, eles estão disponíveis para todos os membros do corpo de Cristo. Cite, de acordo com a lição, as 3 principais categorias de dons. Fazendo uma breve reflexão na nossa lição: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Recapitulando: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Relacione os dons citados em 1 Coríntios 12, 8 e 10. A questão aí: a palavra de sabedoria, a palavra de ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, dom de discernir espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Amém? Os dons espirituais podem ser concedidos aos crentes hoje. Pode ser concedido, sim. Mas não devemos, tentar o Espírito Santo de Deus. Há pessoas aí que estão colocando datas em profecias. Quando se coloca data em uma profecia, você limita Deus ao espaço, ao tempo daquele episódio. E Deus não está limitado ao espaço e ao tempo. Amém? Ele não pode ser limitado ao espaço e ao tempo. Se marcar data, Jesus não pode voltar antes dessa data, porque senão, se foi ele que falou, ele vai estar mentindo. E Jesus e Deus não mente. Se estipular uma data de algo que vai acontecer ainda, você limita Deus ao espaço e ao tempo. Amém, queridos? É importante prestar atenção na palavra de Deus. Essa semana estudamos sobre dons que Deus nos deu para cuidar da igreja. Que Deus possa estar abençoando a cada um de nós. E vamos continuar orando pelos familiares, nossos irmãos que perderam seus entes queridos, Essa semana foi uma semana muito difícil. Eu creio que Deus vai estar confortando o coração dos meus irmãos e minhas irmãs. Espero que todos estejam bem e até a próxima aula, se Deus querendo assim, e Ele permitir, estaremos aqui com os irmãos em nome de Jesus. EBD Videoaula, Igreja Riacho Grande, Ministério São Bernardo do Campo. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Amém.